Graças a paz, meu querido irmão, minha querida irmã. Bem-vindo ao nosso Café Teológico. Hoje eu quero falar sobre o sacramento da Eucaristia, ou da Santa Ceia, ou da Ceia do Senhor. Bem, como que nós devemos interpretar as palavras de Jesus, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue? Na verdade, eu não vou falar aqui como nós devemos interpretar, mas apenas mostrar as 4 visões existentes, né, sobre a questão de como Cristo se faz presente na mesa da Eucaristia ou da comunhão. Existem, na verdade, basicamente 4 interpretações sobre a presença de Cristo na ceia. A mais antiga é aquela que interpreta de forma literal as palavras de Jesus. Você vai encontrar em documentos do segundo século uma visão muito literalista, como por exemplo Irineu de Leão. Você percebe claramente que ele via, né, a Eucaristia como sendo literalmente a presença do corpo físico e do sangue, né, físico de Jesus. Durante a Idade Média isso se tornou muito forte, muito amplo na comunidade cristã, embora não era um pensamento uniforme. Você tinha teólogos e padres que pensavam de uma maneira diferente, porém foi a doutrina que se consubstancializou e que no Concílio de Latrão, século XIII, tomou uma explicação filosófica usando as bases, né, do pensamento de Aristóteles, em que explica-se o milagre através de uma mudança da substância, mas os acidentes, que são as aparências, os aspectos externos, né, como por exemplo o sabor, a coloração, né, o gosto do elemento, acabam permanecendo. De acordo com Aristóteles, as coisas possuem a substância, que é a essência, e possuem os acidentes, né, que são os aspectos, né, dos sentidos, né? Assim também, da mesma forma que o trigo, né, é a substância ali do pão, da hóstia, os acidentes têm a ver com o gosto, com a sua coloração. O milagre acontece quando o sacerdote consagra uma mudança do trigo, da essência, para a carne de Jesus, do vinho, né, do fruto da vide para o sangue de Jesus, mas o sabor, né, a coloração continua presente. Uma segunda linha, né, a segunda forma de interpretar a ceia do Senhor é aquela desenvolvida pelo Martinho Lutero na Reforma Protestante, né, do século XVI. Ele entendia que um sacerdote não tem esse poder de transformar, né, o pão no corpo de Cristo, mas pela consagração o corpo de Cristo se faz presente, né, na mesa da comunhão. Não há uma mudança no elemento, o elemento pão continua, mas há uma presença de Cristo ali no elemento, uma presença real. Alguns chamam de consubstanciação esse entendimento, mas alguns luteranos rejeitam essa terminologia. A visão é que você tem a presença do pão ainda, porém há uma presença real do corpo de Cristo. Uma terceira posição é do contemporâneo de Lutero, o reformador de Zurique, chamado Zwinglio, né? Pouco conhecido a figura do Zwinglio no nosso meio, né? Mas ele também desenvolveu um papel muito importante nas igrejas reformadas, e ele interpretava de forma muito racionalista. Para ele, o corpo de Cristo, a natureza humana de Cristo, ela não tem onipresença. Então Cristo está sentado à destra de Deus, Pai Todo-Poderoso, e ele não se faz presente fisicamente em lugar algum, a não ser lá no seu corpo, que está restrito ao espaço, né? E então, para Zwinglio, a celebração da ceia não conferia nenhuma graça em especial. É apenas um memorial, uma anamnese, uma recordação daquilo que Cristo fez. É bom lembrar que tanto para o católico quanto para o luterano, né, é também feito um memorial, né, uma recordação da obra de Cristo. Mas na visão de Zwinglio é apenas um memorial. Uma quarta visão, um quarto posicionamento é do reformador João Calvino, né, o reformador de Genebra, né, também, que influenciou as chamadas igrejas reformadas. E a posição dele é que, embora não haja uma mudança no elemento pão para o corpo de Cristo,
mas ele acreditava que havia ali realmente uma participação, uma comunhão do crente no corpo e no sangue. Ele rejeitou tanto o posicionamento da transubstanciação, quanto na visão de que há uma presença física real, quanto também da visão de que é só um memorial. Ele entendia que Cristo está presente de forma sacramental, ou seja, o sacramento é um sinal visível de uma graça invisível. No momento que o indivíduo ele está comendo o pão e está bebendo do vinho, espiritualmente, pela fé e a ação do Espírito Santo, né, ele está participando do corpo e do sangue. Então, se na visão católica, se na visão de Lutero, o corpo de Cristo se fazia presente na mesa, para Calvino, você vai ver isso nas institutas, né? Ele vai dizer que não, que é o Espírito Santo que eleva a comunidade, que eleva o crente, né, a uma experiência transcendental de se apropriar espiritualmente dos benefícios do corpo e do sangue de Cristo, da sua obra redentora. A maioria das igrejas evangélicas, elas adotam um posicionamento ou de Zwinglio, que é apenas um memorial. Esse é o pensamento, por exemplo, dos batistas, né, em sua maioria, e também dos assembleanos, embora muitos assembleanos se posicionam na prática de forma diferente daquilo que nós vemos descrito nos manuais de teologia. Mas nós também temos aí um outro posicionamento também que é muito forte, que é o posicionamento de Calvino, que é a visão da presença real, espiritual, que muitos, mesmo de linha pentecostais, acabam professando. Muito obrigado pela sua atenção, espero que de uma forma bem resumida eu tenha ajudado a você, de repente, que está estudando teologia, a ter uma visão geral, né, acerca desse assunto. E você, quem sabe, né, membro de uma determinada igreja, de repente você acabou de descobrir qual é o posicionamento teológico da sua denominação. Um abraço, paz do Senhor. Fique com Deus.